sou um homem branco cis, de cabelo curto preto, olhos escuros, uso óculos, estou usando um fone tipo headphone preto, uma camiseta cinza de mangas pretas com a logo do meu pet, não está aparecendo na câmera, e meu fundo é uma parede branca. E eu sou o Vinícius, também sou integrante do PET de Computação da UFPR. Sou homem branco, cis, tenho cabelo longo, escuro e estou usando uma camisa preta. A gente vai apresentar o projeto ADEGA, que é o Análise de Dados Estatísticos da Grade Acadêmica, e o Bruno Meyer também é um apresentador, ele não vai participar da apresentação, ele é um membro egresso do nosso PET que está aí prestigiando também. E nós somos membros do PET Computação da UFPR. O contexto do projeto foi relacionado que os colegiados de curso, eles precisam tomar várias decisões que são baseadas em algumas informações. E dentre essas decisões, por exemplo, a gente tem a solicitação de quebra de pré-requisitos e solicitação de estágio. Ou seja, quando eles precisam aprovar que um aluno quer cursar uma disciplina que ele tem pré-requisitos e ele quer tentar cursar, esse colegiado de curso tem que tomar uma decisão que vai afetar a vida desse aluno na universidade. E é comum que as instituições elas utilizem sistemas que tenham dados relacionados com história escolar e a matrícula, então são essas informações que os colegiados possuem. E parte do contexto também é que essas ferramentas de mineração de dados e de business intelligence estão cada vez mais acessíveis para a função de gestão. Inclusive, existem estudos de aplicação de ferramentas desse tipo no contexto da educação. Ali a gente colocou algumas referências que a gente utilizou no artigo. Então, como eu citei, deixa eu ativar o laser aqui que eu vou usar. Os coordenadores recebem uma tabela de informações. Aqui, por exemplo, essa tabela usada no CIA da UFPR, que tem várias informações. Aqui a média final, o nome do curso, a matrícula do aluno, aqui as disciplinas, carga horária, frequência. Então, os coordenadores recebem várias planilhas grandes dessa, tipo, com vários dados, o que dificulta para eles avaliarem e verem as informações. Por exemplo, se ele quiser a média de uma matéria, isso é algo simples que dá para fazer com uma planilha. Mas se ele quiser, por exemplo, verificar a evasão, por exemplo, um exemplo que a gente usa, o histórico de evasão no curso. Não é qualquer formatação de planilha, qualquer aplicativo de planilha que vai fornecer esse tipo de dado. Então, a nossa proposta foi a criação do ADEGA, ele sendo um modelo de sistema que permita essa análise histórica do curso de graduação e outras análises envolvendo diversas entidades que a gente vai mostrar mais para frente. O ADEGA foi proposto para ser implementado num ambiente web e ele tem como o principal usuário, as pessoas em cargo de gestão. Então, é um sistema destinado à coordenação de curso de graduação, inclusive sendo desenvolvido com o auxílio desses coordenadores. Então, o objetivo foi a criação da ferramenta que possa fazer uma análise individual de diversas entidades. A gente utiliza 4 entidades, que é o curso de graduação, o aluno, que é cada discente do curso, as disciplinas, que são as matérias, e a turma de ingresso, que no caso é um conjunto de alunos que entrou no mesmo ano, no mesmo semestre. O objetivo também é criar o sistema web com uma prova de conceito e também fazer a constante avaliação da ferramenta junto com pessoas com experiência em coordenação. Então, para ter as ferramentas serem necessárias e úteis para os coordenadores. Então, o objetivo é transformar esses dados brutos, que vêm de tabelas, em informações novas e facilitando a visualização desses dados. A gente vai mostrar alguns exemplos. Então, aqui a gente tem um pouco da aparência do sistema, que no caso são algumas informações gerais na entidade de curso, que eu vou falar no próximo slide, mas é só uma exemplificação. Então, aqui na curso, a gente tem, por exemplo, quantidade de alunos ativos, a gente tem o IRA, que no caso é uma variável que a gente usa na Federal, na UFPR, que fala sobre média de notas por frequência. É só um índice de rendimento, que varia de 0 a 1. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue alguns dados básicos, como a taxa de reprovação desde o início do curso e a taxa de reprovação atual, para fazer comparações, a nota média dos alunos, e, por exemplo, aqui uma tabela que mostra aqui a grade inteira do curso com taxa de aprovação e nota média
E aqui no caso está selecionada essa matéria em roxo e as matérias em azuis são os pré-requisitos dela. Então é uma visualização muito mais prática para o coordenador. Então aqui outro exemplo que a gente tem é um histórico de evasão por período. Então aqui consegue ver a porcentagem e a quantidade de evasões em cada período. Isso da entidade de curso. Aqui na entidade aluno a gente tem outras informações que são disponibilizadas, como uma listagem dos alunos. Então aqui está cortado, mas é mostrado vários alunos e pode fazer buscas. Então, por exemplo, alunos que não evadiram, sem evasão, alunos ativos do curso, alunos que já se formaram, alunos que abandonaram, e a questão da barreira também, que a gente vai dar uma explicada, mas são fases do curso. E em cada aluno a gente consegue ter um resumo, por exemplo, qual grade ele utiliza, no caso, nosso curso Ciência da Computação tem 2 grades, a nota média dele, a taxa de aprovação, em qual período ele deveria estar. Então, aqui seria se formando. E outro exemplo aqui é de gráfico que a gente propõe, é a quantidade de disciplinas e a nota média dele, o rendimento que ele teve com base nessa média e no histórico do curso dele completo. Na entidade de disciplina, a gente tem uma listagem de disciplinas também, onde dá para fazer uma busca e selecionar cada disciplina com algumas informações já com uma nota média. Ainda dentro da entidade de disciplina, a gente fala da quantidade de matrículas, outras informações. Aqui a nota média no último ano, para poder fazer um comparativo se essa nota aumentou, se ela diminuiu. Caso aqui ela está com um intervalo mais amplo, né? A taxa de reprovação, reprovação por frequência, etc. E também a entidade de turma de ingresso. A gente fala um pouco a gente mostra informações sobre cada ano, conjunto de alunos. Então, por exemplo, rendimento médio, quantos alunos evadiram. Aqui a gente pode ver o tempo de formatura, o índice de reprovação, o índice de evasão. Então, esses aqui são só alguns exemplos que eu mostrei da entidade, porque a gente disponibiliza muito mais no sistema, tem muitos mais propostos. E todos foram feitos com auxílio de coordenação e com conversas com coordenadores para ver se esses dados seriam úteis e o quão úteis eles seriam. Então, tem outras informações que a gente já tem disponível na tabela. Bom, essa figura aqui tem a ilustração do modelo esquemático do ADEGA, tudo parte de um repositório de dados, que no caso da Universidade Federal do Paraná era o SI, Sistema Integrado de Ensino, então ele provém todos esses dados. A partir disso a gente tem um conversor de entrada que foi desenvolvido pela equipe do PET Computação, que faz com que os dados do SI fiquem adaptados para ser usados no ADEGA, né? Então a gente tem aquela planilha lá bonitinha para fazer o upload no ADEGA e gerar aquelas páginas web. Aqui daí acontece a interação com o usuário, onde ele pode fazer as análises e as consultas, né, a partir do banco de dados do ADEGA. Finalizada essa parte de análise, a gente tem um conversor de saída que permite o usuário exportar esses dados das análises para um outro software de mineração de dados, como o ECA, por exemplo. Os métodos das tecnologias utilizadas no sistema, a gente parte de um ambiente Python, então a gente utiliza muitas bibliotecas dessa linguagem, que é fácil de aprender e de usar. Por exemplo, o NumPy, o Pandas para análise de dados, o Plotly, que facilita a criação dos gráficos, o Django, que é o framework web, que gera as páginas web, e o Docker, que facilita a modularização e a integração com o servidor HTTP. Como resultado, a gente tem um sistema desenvolvido em software livre, que está no repositório disponível publicamente, vocês podem acessar o código-fonte e modificar. E também o sistema já está rodando nos servidores do departamento de informática, então os coordenadores podem utilizar e fazer as análises deles. Bom, o sistema passou por um experimento, um estudo de uso e viabilidade, né, com um total aí de 3 participantes, mas todos são coordenadores de curso, então é difícil contatar eles têm um tempo bem limitado, principalmente quem está atualmente em coordenação, mas alguns professores que foram coordenadores anteriormente participaram desse experimento. Na parte de cima ali temos perguntas de cunho positivo, então quanto mais à direita, melhor para a gente. São perguntas quão útil o ADEGA é, o quanto que ele pode ajudar. E na parte inferior temos perguntas um pouco negativas.
sobre dificuldades de utilizar o sistema. Durante o experimento, os coordenadores tinham que responder algumas perguntas do tipo: qual foi a turma que teve melhor desempenho em tal disciplina? Qual foi a taxa de reprovação em tal ano? Qual foi o aluno com a melhor nota? E depois disso, assim, ele responderia o questionário de satisfação do ADEGA. Aqui é aquela parte de exportar os dados depois das análises, né, permitindo baixá-los em CSV ou JSON, e aí o usuário conseguiria utilizar esses dados para analisar em outro sistema do software de mineração de dados. Bom, existem vários pontos importantes do ADEGA. Ele foi feito para suprir uma necessidade local, coordenação de ensino da Universidade Federal do Paraná, principalmente do curso de bacharelado em Ciência da Computação e Informática Biomédica, mas ele pode sim ser utilizado em outros cursos e até mesmo em outras instituições de ensino. Cabe aí uma análise de estudo, de caso para cada peculiaridade, cada curso que venha a ter. Então, o sistema web foi proposto e já está disponível para os coordenadores utilizarem. Foi avaliado, como nós mencionamos, por esses coordenadores. Nós consideramos as tecnologias utilizadas bastante importantes, né, para a criação. Então, processamento de dados, Pandas e NumPy. O back-end foi o Docker e o Django. E front-end, o HTML e o Plotly. Temos vários trabalhos futuros para fazer, principalmente melhorias em design e UX UI. Foi um ponto que a gente viu no formulário lá de resposta dos coordenadores, que precisava ser feito algumas melhorias. Também conseguimos colocar um sistema de aprendizado de máquina para alunos com probabilidade de evasão de curso, ou alunos que têm mais probabilidade de terminar o curso, né, durante o período que ele é proposto. E nós ainda podemos fazer avaliações mais robustas do sistema, né, com mais participantes, e talvez testá-los com outros cursos de outras instituições de ensino. Bom, antes de abrir para as dúvidas, eu vou mostrar o sistema aqui. Eu acho que a gente tem tempo, né? Que daí eu acho que vocês conseguem ter uma ideia melhor de como funciona o sistema. Então, se vocês puderem mudar de tela aí para minha tela. Tá aparecendo aí? Uhum. Boa. Uma vez logado, o usuário vai se deparar com essa tela aqui de início, onde ele pode fazer o upload dos dados, né, a partir daquela planilha, ou listar os relatórios antigos dos dados que ele já fez o upload. Então, clicando aqui em última análise, que eu já fiz o upload para a gente ganhar um tempo aqui, a gente já tem as informações dessa última planilha que eu fiz o upload. Então, tem aquelas informações que o Henrique mostrou, né, sobre as métricas do curso, ou mais gerais, e cada sessão a gente tem as informações sobre como as métricas são calculadas e sobre como essa entidade funciona, né? Então, passando o mouse aqui, eu espero que dê para ver esses balãozinhos, mas ele diz mais ou menos como cada métrica é calculada. Aqui é a grade que o Henrique mostrou o print, né, que mostra as disciplinas pré-requisitos ou disciplinas que tem que ser cursadas para você fazer outra, né? E o nome aparece quando você deixa aqui o mouse em cima parado, né? Aparece o nome da disciplina, porque geralmente a gente utiliza o código dela. É possível ativar um mapa de calor também. Aqui essa disciplina em vermelho aqui é a mais complicadinha, vamos dizer, do curso aí, que tem mais gente penando para passar ela, que é matemática discreta. E quanto mais verde tiver a cor da célula, melhor são os números da disciplina. Os gráficos, que alguns foram mostrados no prints, né, sobre distribuição de faixa de IRA, histórico de evasão para cada período, e o período que mais tem evasão, né? No caso é o primeiro período, que é quando a galera já vê que não é isso que ela quer fazer e já sai do curso, né? Indo para a entidade de aluno, tem a listagem de alunos lá, que a gente falou, são várias páginas de alunos, pode fazer vários filtros, e, bom, dá para pegar um aluno aqui, vamos pegar aqui os formandos, e olhar as métricas desse aluno, né, os dados, as médias, uma análise do desempenho dele, que é aquele IRA que a gente falou, que é uma métrica para comparar ao rendimento. Tem os gráficos semestrais, né, do desempenho dele. E uma coisa que o professor pode fazer no caso de uma solicitação de um estágio ou de uma quebra de requisito é abrir a grade desse aluno, né, individual, qual está o desempenho dele em cada disciplina, quais matérias ele já cursou. Então isso fica bastante fácil para ver como está o desempenho dele, né, como está o andamento dele. E aí tem umas outras métricas aqui embaixo também. Na parte de disciplinas, temos a listagem de todas as disciplinas que estão inseridas no curso, né, da grade.
Então a gente pode escolher uma disciplina aqui, por exemplo, álgebra linear, que tem aqui as métricas, né, a quantidade de matrícula, a nota média no último ano, as taxas, né, de reprovação, de aprovação, trancamento, os gráficos, esse gráfico estava no print lá também, que mostra a taxa de aprovação, reincidência de matrícula, que é importante também, porque mostra quantas vezes o aluno teve que fazer essa disciplina, se matricular nela até conseguir a aprovação. E interessante dessa entidade que ele permite fazer uma comparação entre duas disciplinas. Então, vamos pegar aqui a inteligência artificial e estatística 2. Tá? E aí você consegue calcular as métricas comparando cada disciplina. Né? O gráfico ali de comparação. Turma de ingresso que o Henrique mencionou são os alunos que entraram no mesmo ano, né, período do curso, e você consegue fazer uma análise dessa turma, né, do desempenho dela individualmente. Então aqui tem o ano que a turma entrou, a quantidade de alunos, o IRA médio, né, o rendimento deles, e o tempo médio que eles levaram para se formar, né, quase 5 anos, um pouco mais. O índice de reprovação e se eles concluíram o curso, né. E aí tem o gráfico semestral aí do rendimento dessa turma. Bom, o estudo de caso seria mais ou menos isso, né? A parte principal do ADEGA ali foi a criação para os coordenadores de ensino verificarem essas exigências aí dos alunos, solicitação de estágio, de quebra de requisitos, que o sistema facilita bastante essa visualização, essa consulta, esses dados. Então, com isso, a gente finaliza a apresentação da ADEGA, a gente agradece o espaço do evento Espaço de Fala e vamos abrir para dúvidas aí. Obrigado. Obrigado pela apresentação.